Muito bem. Dando sequência, então, ao seminário O Futuro dos Oceanos, realizado com a colaboração da Scientific American do Brasil e a recém-lançada Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, inserida no âmbito do Instituto de Estudos Avançados e do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, e com apoio da Repsol Sinopec. A gente vai ter agora a próxima mesa sobre poluição marinha. Para essa mesa, além de convidar o Pablo para dividir comigo essa moderação, gostaria de convidar os nossos debatedores, o professor Rafael Lourenço, doutora Cláudia Lamparelli e o Vinícius Nora. Farei as apresentações de vocês na sequência. Muito bem. Bom, é um prazer tê-los aqui. Agradeço a disponibilidade para participar desse debate, dessa discussão sobre poluição marinha, que obviamente é um tema bastante abrangente, né? Mas que vai ser tratado de uma forma transversalizada aqui nessa mesa. Queria apresentar o professor Rafael Lourenço, doutor em Oceanografia Química e Geológica e professor no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Doutora Cláudia Lamparelli, doutora em Saúde Ambiental pela USP, gerente do setor de águas litorâneas da CETESB, onde coordena os programas de monitoramento ambiental. E o Vinícius Nora é biólogo e analista de conservação no programa marinho do WWF. Pablo representando a Scientific American e eu representando a Cátedra Unesco. Faremos então as provocações ou instigaremos o debate em relação a essa temática. Bom, o tema poluição marinha, como eu vinha mencionando, ele foi lançado, foi colocado como um dos grandes problemas que afetam a biodiversidade mundial, no relatório que saiu recentemente da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, ao lado de outros grandes problemas, como as mudanças climáticas, a destruição de hábitats, as espécies invasoras. E é um tema extremamente importante, controverso e muito presente no dia a dia. E aí o que acontece? A gente, para organizar esse evento, a gente pediu para que todos os convidados enviassem para a gente highlights. E tem um highlight, uma reflexão que o Rafael encaminhou, e eu vou começar por ela. E, na verdade, puxar esse fio da meada a partir dessa questão. Rafael menciona: somos todos culpados pela poluição dos oceanos. Todos nós. Como assim? Boa tarde, né? Boa tarde, turma. Boa tarde para todo mundo que está aqui. É um prazer aqui participar disso. Quando eu falo que somos todos culpados pela poluição dos oceanos, a palavra culpados não significa responsabilizados, significa culpados mesmo. Aqui de cima olhando, todo mundo, eu peço para todo mundo olhar o que todo mundo tem, praticamente todo mundo aqui tem em cima da mesa, que cada um aí tem em cima das suas próprias mesas, Isso aqui de forma alguma, quando eu falo isso aqui de forma alguma, é uma menção de culpa da organização ou de que isso daqui poderia ser feito de alguma outra forma. Eu falo que isso é um comportamento nosso. A gente usa copinho de plástico o tempo inteiro, a gente usa plástico em tudo que a gente faz. Aí você fala, mas eu estou aqui em São Paulo, meu copinho não vai para o oceano. A gente tem uma boa parte do nosso esgoto que é despejado na bilis. A bilis desce, não sei se isso não acontece, existe a usina Henry Border ali embaixo, que fica em Cubatão. Uma boa parte da água dos nossos esgotos desce lá para o rio Cubatão, alimenta uma usina hidrelétrica e vai parar nos oceanos. Então é uma chamada, assim, quando a gente fala que todos somos culpados, é porque todas as nossas atitudes, de alguma forma, o que a gente usa, isso vai parar no oceano. A gente tem algo que a gente tem na mídia, que tem sendo discutido nas assembleias legislativas dos estados, a proibição de canudinho de plástico. Canudinho de plástico é um excelente símbolo. Canudinho de plástico, usar canudinho de plástico está longe de ser ocupado pela
morte de tartaruga, aquelas fotos que a gente vê de tartaruga, de golfinho, de baleia com plástico no estômago. Mas é um excelente símbolo de coisas que são totalmente inúteis, mas a nossa sociedade, a gente faz questão de continuar utilizando simplesmente por costume, simplesmente por a gente não olhar de que é uma coisa que a gente não precisaria utilizar, né? Não precisaria comprar. A gente vê muito de plástico que está... Né, hoje poluição marinha parece que virou plástico. A gente vai no supermercado, a gente na hora de comprar uma fruta, a gente pega uma fruta e coloca dentro de um saquinho plástico para passar no caixa para pesar. Para que precisa colocar dentro daquele saquinho plástico? O saquinho plástico vai pesar na balança. Né? Se a gente não colocar no saquinho plástico a fruta ali na balancinha, de repente a gente paga ali 1 centavo a menos por fruta que a gente compra e a gente gera menos resíduo. Então, quando eu falo que somos todos culpados, né, em cima da nossa mesa está a nossa mania de consumo, a nossa desatenção a esse tipo de material que a gente consome inconscientemente e que, no fim, é isso, de uma forma ou de outra, a gente acaba jogando tudo isso não só nos oceanos, mas no meio ambiente em geral. Obrigado. É importante a gente começar a delimitar essa questão, né? Desculpa, aí o Rafael ele traz essa questão do resíduo sólido, do lixo no mar, no qual há uma predominância dos itens plásticos. Isso é muito importante da gente diagnosticar e combater. Mas é interessante que o termo poluição, e daí eu vou passar a bola para vocês, para a gente explorar um pouquinho mais o que está por dentro desse tema, né, Pablo, para que a gente entenda a dimensão dele. E usando essa estratégia que você mencionou, de consumo, é importante que a gente também reflita que nós consumimos outras coisas. Uma das coisas que a gente mais consome é comida. E a gente gera resíduos. Não vou fazer uma fala escatológica, eu prometo. Tá certo? Ainda mais assim, mas o fato é que isso é um tipo de resíduo que é gerado. E eu estou falando isso especialmente porque Cláudia, dentro das suas atribuições, é uma das questões que ela está olhando atentamente. Que é a vulnerabilidade dos oceanos que passa pelo contato, né, pela chegada nos oceanos de poluentes, de derivados desse tipo de atividade humana. Né? Ou seja, a gente não vai parar de comer. Certo? Às vezes talvez eu precise um pouco, né? Mas o fato é que esse sistema ele precisa ser bem manejado e é um tipo de poluição. Eu queria passar a bola para Cláudia e tentar entender um pouco melhor assim, qual é que outros tipos de poluentes a gente está falando quando a gente está falando dos oceanos. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, poder compartilhar com vocês experiências, conhecimento, enfim, e um pouco do trabalho que a gente faz lá na CETESB. Essa questão da poluição fecal, que eu acho que é isso que você está se referindo, eu diria que, pela experiência que eu tenho trabalhando no monitoramento ambiental das águas litorâneas, é a poluição mais comum no nosso estado. E eu poderia dizer que acho que é a mais comum no litoral do Brasil de uma forma geral, principalmente próximos às grandes cidades. Então, a primeira questão, e que já é mais antiga, é a questão da balneabilidade, né? Porque a poluição fecal está diretamente ligada com a qualidade da água para o banho, né? Eu considero que esse monitoramento é um monitoramento antigo na CETESB, tem mais de 40 anos, e ele tem uma importância na questão de saúde pública. A praia, na verdade, ela é pública, é uma diversão que todo mundo pode ter. Né? O acesso é para todos. Então é importante que essa praia tenha uma qualidade adequada. A CETESB monitora 167 pontos no estado de São Paulo, medindo basicamente bactéria fecal. Né? Então a gente está medindo poluição fecal. Esse é um tipo de poluição, né, que vem do esgoto doméstico. Tem outros tipos de poluição, tem poluição industrial, efluente industrial, derramamento de óleo, enfim, tem outras questões. No caso da balneabilidade, a gente faz a classificação das praias e divulga toda semana, então, para toda a sociedade, no site, bandeira, tem até agora um aplicativo para celular, que a pessoa pode olhar a qualidade da praia e ir numa praia que esteja com uma qualidade boa para o banho. Né? Então, nesse caso, a função da CETESB, o principal objetivo é informar a população para que ela possa ter um banho sem risco à sua saúde.
O outro lado é o monitoramento da poluição industrial, digamos assim, né? Que são outros aspectos, outros contaminantes, outros parâmetros que têm que ser avaliados. Isso a gente faz no monitoramento de qualidade de água costeira. Aí são 20 áreas ao longo do litoral, mas é um outro tipo de avaliação bem diferente da balneabilidade e que está buscando outros tipos de poluente, né, na água. E no sedimento, nesse caso a gente faz o sedimento também. Excelente. E Vinícius, nessa reflexão sobre a poluição, a WWF tem trabalhado recentemente com foco bastante dedicado ao lixo no mar, né? Eu acho que é um tema atual e importante. Como que vocês veem essa questão, não só do lixo, mas também da degradação do ambiente marinho como um todo por esses diferentes tipos de poluentes, né? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite para compor a mesa, para falar desse tema que, no mínimo, a gente pode colocar que está em voga, na moda até, a questão da poluição pelos plásticos. Então, não só por isso, é uma coisa que desde a década de 70 tem sido alvo de questionamentos em relação à poluição que o plástico poderia causar. Hoje o WWF equiparou a questão da poluição dos oceanos, principalmente pelos plásticos, mas não somente a questão da água. O WWF trabalha com programas temáticos e biotemáticos, né? Seja o programa Marinho Mata Atlântica ou o programa de energia e clima. Então essas abordagens elas têm sido constantes, objeto de mudança, e essa é uma das mudanças atuais, né, na qual o programa Marinho, mas não somente, o WWF como um todo tem focado na questão da poluição marinha pelos plásticos. O professor Rafael falou em relação aos canudinhos, né? E os canudinhos realmente são um símbolo, longe de resolver o problema, mas lógico, todo mundo deve ter visto o vídeo da tartaruga que tinha o canudinho retirado do nariz e etc. E tal. E a partir daí isso começa a gerar o engajamento da sociedade. A sociedade se incomoda com aquilo, começa a questionar e a gente entra numa mudança de paradigma, questionar os plásticos descartáveis de uso único. Então essa tem sido uma bandeira que o WWF levantou recentemente. A gente tem a tradução de um relatório da rede mundial, que ele traz uma série de dados sobre a produção plástica no mundo, né? A gente chegou com uma estimativa de 396 milhões de toneladas, o dado que o relatório traz, e uma projeção de 40% a mais até 2030, olhando exatamente para a Agenda 2030. Além disso, a gente tem toda uma preocupação com a questão da poluição em si para os oceanos através dos plásticos, não somente pelos animais, mas também por um lado econômico. A gente tem uma série de problemas, por exemplo, na União Europeia, com operações de embarcações que são travadas em função de impactos, colisões com redes de pesca fantasma. O dado, por exemplo, de 261 milhões de euros é o que a União Europeia gastou em 2016 só por estacionar essas operações de barco. Então, a gente está falando não somente de um impacto ambiental, mas também de um impacto à economia global. E é um problema transfronteiriço. A gente está vindo com uma agenda para pressionar os líderes globais a assinar um tratado global para se responsabilizar, né, em relação à poluição plástica, e essa tem sido a abordagem. Muito bem, obrigado. Pablo? Bom, mais uma vez, né, eu sou uma pessoa que está trazendo o olhar de fora, né, para essa área de pesquisa. Eu vou fazer algumas perguntas que talvez sejam básicas, mas uma coisa que eu ainda não consegui entender. Eu, por exemplo, sou carioca e desde os anos 80 eu escuto falar sobre despoluição, principalmente da Baía de Guanabara, mas dali do litoral fluminense, né? Eu quero entender o seguinte: por que é tão difícil despoluir o mar? Quer dizer, eu estou com
Estou esperando há 30 anos ver isso acontecer e ainda não vi. Quer dizer, é mais difícil, é um ambiente mais, sei lá, onde a poluição é mais difícil de ser resumida, a gente tem menos tecnologia. Eu tenho essa impressão, entendeu? Pô, tá correto? A questão de despoluição do mar, né, não só, né, a gente ouve lá sempre, né, Baía de Guanabara, despoluição de Baía de Guanabara. Aqui em São Paulo, desde que eu nasci, eu ouço histórias de que vão despoluir o Rio Tietê. 200 tecnologias, já jogaram não sei quantos bilhões de dólares no Rio Tietê e o Rio Tietê continua poluído. Então, o problema da despoluição, quando se fala em despoluição, o problema é que, ao meu ver, tenta-se enxugar o gelo. Em vez da gente... O único jeito de despoluir é parar de lançar. Não adianta a gente arrumar uma tecnologia, jogar algum micro-organismo que come matéria orgânica, que come plástico, que come tudo, que come poluente, que acabe com a poluição se a gente não para de lançar poluição. Quando a gente vê a Baía de Guanabara tem praticamente, né, não sei, 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, talvez, em torno da Baía de Guanabara. O esgoto de todo mundo do Rio de Janeiro, que vive no entorno ali, vai parar na Baía de Guanabara meio que sem tratamento. Aqui em São Paulo, a gente tem os programas, a Sabesp, só que ainda assim a gente encontra muito de não lançamento de esgoto direto no Rio Tietê, mas ainda é o nosso grande fosso, né, para onde a gente lança todo o nosso esgoto. Então, quando a gente fala de despoluição, não existe despoluição se a gente não conseguir parar o lançamento sem tratamento. Então, todo esse esgoto ele precisaria ser tratado antes de ser lançado no mar. Senão, não existe tecnologia que assegure isso. Eu acho que despoluir é complicado, mas eu acho que não é impossível. Talvez a gente não vai chegar no estado original. Mas eu acredito que existe uma forma de você controlar essa poluição, ou de você diminuir, ou de você mitigar. Quer dizer, na CETESB a gente tem o trabalho de monitoramento, que é para você poder entender o que está acontecendo, onde é que a situação está pior e tomar as medidas necessárias, mitigadoras, e tem uma outra área que faz o controle, né? Então, você tem que controlar a indústria, você tem que controlar a questão de lançamento de esgoto, etc. É uma tarefa fácil? Não é. É uma tarefa a curto prazo? Também não. Exige investimento, etc. Mas eu acredito que estamos no caminho certo, né? Eu estou há 30 anos trabalhando com isso e eu consigo ver alguns progressos. Eu consigo ver coisas que estão melhor controladas. Na questão, por exemplo, de lançamento de esgoto do mar, foi conseguido algumas alterações de projeto, melhorar o tratamento, melhorar o lançamento. Mas nada disso é fácil. É passo por passo para você ir tentando melhorar isso. Mas eu acho que é possível, né? E eu acho que a gente depende em grande parte da conscientização da população, né? Porque é só através da cobrança da população é que esse tipo de coisa acaba saindo, porque tudo também precisa de dinheiro. Na praia é mais fácil, porque a pessoa vê uma bandeira vermelha, ela vai reclamar, ela não quer, ela alugou uma casa ou ela pagou um hotel e a bandeira está vermelha. Ela não quer nadar numa praia imprópria. Então, isso gera, de alguma forma, uma mobilização, né, da sociedade civil para mudar aquela coisa. Então, exige investimento. Agora, tem um lance que é a questão da... Por mais investimento que tenha, você também tem o crescimento da população, né? E aí é difícil, às vezes, no caso do saneamento, eu estou falando mais especificamente, ele acompanhar isso, né? Mas eu acredito que, embora seja difícil a despoluição, a gente está caminhando para isso. Não total, talvez, mas controlada em parte. Complementando, então, essa ideia de despoluição, por exemplo, a gente vê muitas atividades de limpeza de praia. O pessoal agora coloca um nome em inglês para falar que é clean up, né? Agora, no Dia dos Oceanos, então, vão ter diversas atividades. É estranho a gente falar assim, que, pô, né, WWF, mas é a última etapa que a gente tem que chegar. Se a gente está limpando a praia, a gente está enxugando gelo. Então, é realmente um trabalho de enxugar gelo. A gente tem que começar a falar, tem um impacto de engajamento, de educação ambiental, tem realmente é importante, né? Mas a gente tem que começar a falar de economia circular, né? De logística reversa, de reciclagem, olhando novamente para os plásticos.
Então, acho que esse é o verdadeiro desafio nesse sentido. Realmente, né? A gente tem uma série de desafios aí, né? E é interessante, e a gente, obviamente, mencionando a questão do lixo no mar, que é um tema bastante importante, atual e controverso, né? Cada vez mais a gente visualiza uma imagem, né, que eu também já usei, já publiquei um texto de divulgação com essa imagem, de um iceberg. Né? Um iceberg que tem uma parte para fora da água, bem visível, uma parte grande para dentro da água, pouco visível. Né? E aí o que acontece? O lixo no mar e o esgoto, né, Cláudio, a gente comentou isso a semana passada, eles são bem evidentes, seja por você ver, ou seja por você sentir o cheiro. Né? Por outro lado, tem uma série de outros poluentes que a gente não vê. E nós temos, por exemplo, os fármacos que saem pela nossa urina, né? Então nós tomamos, uma parte deles sai pela urina e vai para o ambiente. E lá no ambiente eles vão acabar tendo alguma consequência na biodiversidade, por exemplo, né? Nos animais que a gente acaba comendo. Enfim, tem uma série de coisas que a gente não vê, mas são igualmente importantes. Então eu acho, de uma forma estratégica, que a temática do lixo no mar ela tem um ganho adicional, que é fazer com que a gente, a partir desse ponto extremamente evidente, a gente desenrole esse novelo e passe a também colocar questões mais indigestas para a população, ou menos palpáveis, que são, por exemplo, esses diferentes poluentes, né, os poluentes industriais, que muitas vezes a gente também não fala tanto, como o tributil estanho, o TBT, né, usado nas tintas que são usadas para pintar cascos de navio, pelo menos eram utilizados. Enfim, eu acho isso um ponto importante. E o outro ponto que eu acho que, para a gente dar sequência a essa conversa, é que quando a gente começa a fazer esse pupurri de coisas, a gente vê que tem vários tipos de poluentes, né, Pablo? São várias fontes, várias causas, vários caminhos e várias soluções. Eu estou falando isso porque o Vinícius, quando ele mandou para a gente as reflexões iniciais para compor a mesa, elas foram direcionadas a uma lógica de instrumentos de gestão, políticas públicas, acordos, né, que são importantes para que a gente possa, então, combater esses problemas. Eu acho que seria importante a gente debater um pouco isso, e eu queria aproveitar, a pergunta que foi enviada pela internet na mesa anterior, mas que tem tudo a ver com essa, né, para pôr essa questão para todos. Foi enviado pela Joana Schlössler, e ela sou Joana, historiadora e pesquisadora sobre práticas e usos culturais na praia. Ouvi os especialistas, mas pouco ouvi falar do processo de urbanização ao longo do tempo nas regiões costeiras, que tanto afeta nossos balneários e está interligada a esses impactos. Tá certo? Como ele afeta e afetou o futuro dos oceanos? Então, estamos falando da ocupação humana, coisa que a Cláudia já tinha mencionado, né? Mas que é importante a gente integrar, né? E aprofundar um pouco. Então, eu queria passar a palavra, de repente, começando pelo Vinícius, voltando para cá, para que a gente possa, então, pensar. E aí, como lidar com toda essa salada toda? Você puxou o gancho das políticas públicas e é interessante, teve uma discussão bem interessante também sobre governo federal, sobre as mudanças que estão vindo. Então, uma das frentes que foi lançada pelo Ministério do Meio Ambiente foi o Plano Nacional de Combate ao Lixo Marinho. Teve uma limpeza de praia, foi lançado em Ilhabela, tudo mais. Mas, de forma contrária, o Brasil foi um dos 5 países que optou a não fazer parte do acordo internacional em relação aos plásticos, em Nairobi agora. Então, se a gente realmente quer, de fato, implementar políticas, inclusive para o meio urbano, não somente, elas têm que ser, realmente, de fato, implementadas de acordo com o que está sendo posto, né? Principalmente no cenário global. Então, eu queria puxar esse gancho das políticas que estão sendo implementadas agora para colocar junto dessa discussão. Bom, eu já falei um pouquinho da urbanização. É claro que as grandes cidades concentram um número elevado de gente que gera resíduo, que foi o que o Turra falou aqui no começo.
E fábrica até você pode fechar, estação de tratamento de esgoto você não pode, né? Mas elas afetam, claro, se você tem uma grande parte da população morando em regiões costeiras, isso vai ter uma pressão sobre recurso hídrico, sobre o ambiente de uma forma geral. Uma das formas de se prevenir um pouco isso, além do controle da poluição, que isso já é o final, né, tem a questão do zoneamento ecológico econômico, que aqui na costa de São Paulo eu acho que teve vários benefícios, na medida que você determina regiões com impactos diferentes, onde é que eu posso ter tal atividade ou não. Então, eu estou fazendo um ordenamento do território que, de alguma forma, previne essas degradações. As APAs marinhas também foram um instrumento importante, na medida que elas têm um comitê gestor que define o que pode e o que não pode em cada local. No momento, eles estão fazendo os planos de gestão das APAs, que está sendo discutido com a comunidade, né, tem que ser aprovado. Então, essas ações são ações que eu acredito que, de alguma forma, minimizam o uso do território, né, e o uso sustentável desses locais, mesmo com a ocupação urbana. A ocupação urbana tem outro problema aqui, eu acho que ela é meio desordenada, ela não é planejada, então tem ocupação irregular, onde eu não posso passar rede de esgoto, então acaba lançando no rio que tem do lado. Então essa questão da poluição, ela passa por uma série de outras questões, de habitação, né, socioeconômicas, etc. Mas a gente tem alguns instrumentos para poder lidar com isso e minimizar isso. Eu acho que tem que investir nesse tipo de gestão, né, uma gestão integrada da costa, para você poder melhorar os seus resultados e diminuir a poluição de alguma forma. Eu queria... O Vinícius comentou sobre, né, o trabalho, né, o trabalho inicial sobre, né, programa de despoluição, de limpeza de praias, né, Ilhabela, né. A gente vai para Ilhabela, é uma coisa curiosa, né, pensar numa limpeza de praia em Ilhabela. A gente tem um baita num terminal de óleo ali na frente de Ilhabela, um monte de navio passando, não que necessariamente exista algum tipo de vazamento em todo aquele óleo que está estocado ali na região, no terminal, mas aquele monte de navio que passa ali certamente leva alguma coisa de óleo de própria lubrificação, para o próprio navio funcionar, alguma coisa que acaba ficando na água. Então, né, quando a gente fala, né, puxando, né, para políticas públicas, essa coisa do saneamento, como é que funciona isso, é lógico, né, pensando em urbanização, quanto mais gente tiver vivendo na região marítima, maior vai ser o lixo que vai ser lançado. Mas quando a gente fala de política pública, a gente vem para o lado também de como funcionam os licenciamentos. Existe ali na região de Ilhabela algum termo de conduta, algum licenciamento para poder manter o terminal de óleo que existe ali, né? Então, a gente vem numa política atual de que é de redução das questões do licenciamento, não de aumento. O que a gente vê na mídia, o que é proposto pelo governo atualmente é que os licenciamentos eles exijam menos do que se exigiam antes, do que era exigido antes. Então, é uma coisa complexa. A gente está aqui falando de limpeza de praia, de controle de poluição ambiental, enquanto de repente a gente vê uma política pública que vai na contramão disso, onde se tenta reduzir as exigências de compensação, as exigências de monitoramento ou as exigências de instalação de indústrias das atividades poluidoras. Então, a gente vem naquela questão, será que os licenciamentos que existiam são suficientes para a gente conseguir manter esse controle ambiental, para a gente conseguir ter alguma forma de combate de poluição marinha? Ou será que a gente está indo no sentido contrário? Será que a gente está indo no sentido de que vai ser permitido lançar mais poluente no mar? Não só resíduo sólido, mas todas as séries de poluentes, né? Tu comentou aqueles poluentes, aqueles contaminantes, aquele lixo, por assim dizer, que a gente não vê. Então, se a gente pegar ali em Ilhabela, existe um terminal portuário ali, mandando hidrocarboneto, né, composto de petróleo na água do mar. Os fármacos, a gente ingere fármaco, quanto mais gente estiver vivendo, mais... Né, aliás, quanto mais gente junta tiver, mais fármaco vai ser usado, porque cada vez mais as pessoas sentem dor de cabeça, cada vez mais as pessoas tomam ansiolíticos, e
tudo isso vai parar no mar. Contaminantes que a gente não vê, né? Alguns desses contaminantes são contaminantes usados como antichama, os chamados organobromados. Todos nós estamos provavelmente sentados em cima de organobromados. Essas cadeiras que nós estamos sentados provavelmente tem algum composto antichama nelas, que provavelmente parte de algum composto organobromado. Então, a gente vem disso, né? Urbanização aumentando o problema, de repente uma política governamental que vai contra os licenciamentos ambientais e aumento populacional, como comentado pela Cláudia, cada vez mais gente, somos muitos e nós todos geramos esses resíduos. Então é uma... Bom, é uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Uma bomba relógio. E é importante que a comunidade, a sociedade entenda isso, né, Pablo? Assim, acho que a gente tem um desafio grande. Aí, como que a Scientific American, por exemplo, tem abordado essa temática, seja relacionada aos oceanos ou não, da poluição? Né? Ela tem, né? Como que é esse desafio lá? Olha, me parece que esse é um tema que talvez a gente até aborde menos do que deveria. Interessante a gente estar participando aqui, fazendo esse tipo de reflexão, né? Porque a gente tem uma visão de apresentar, a gente termina apresentando, digamos assim, a ciência no que ela tem dos seus resultados mais nobres, né? Mais interessantes, que apresentam mais perspectivas positivas, né? Agora, quando isso que ele está falando é verdade, por exemplo, a gente fizemos uma matéria sobre o uso de antibióticos, né? Que é uma coisa que é crescente, né? Está chegando na água, né? Isso é uma coisa que está chegando na água. Agora, como que vai resolver isso? Eu não vi uma matéria só sobre isso, por exemplo, entendeu? Quer dizer, a gente fala dos problemas, mas é isso que a gente está fazendo, de tentar levantar a bola de quais podem ser as possíveis soluções. Isso é uma coisa que eu acho que no jornalismo científico, pelo menos do meu ponto de vista, do que eu estou vendo, eu acho que a gente faz pouco, assim. Agora, eu tenho vontade de perguntar uma coisa aqui para o Vinícius. Posso perguntar? Porque o Vinícius, você falou que houve um acordo agora recentemente em Nairobi nessa questão da poluição dos oceanos e que o Brasil não entrou. Por que o que o acordo estabeleceu e por que o governo brasileiro protestou para não entrar? Brasil e mais 5 países, né? Tem Brasil, Estados Unidos, China, Índia e Indonésia. Eles não aderiram ao acordo. Eu entendo que é a construção de um tratado para como tratar esse problema transfronteiriço, que é a poluição de plásticos. É engraçado que esses países compõem o G7, né? Parece estranho, mas é isso. É o G7 do plástico, segundo o relatório do WWF. São os 7 países que mais produzem plástico. O Brasil pulou de 2010 para 2016, da 16ª posição para o 4º. São 11 milhões de toneladas produzidas. Talvez fosse bom para a indústria, né? Mas a gente recicla só 1,28% pelos dados que são trazidos no relatório. A gente tem uma coleta boa, considerando aterros e lixões, 90%, 91% talvez, e 68% para aterros regulados. Mas a nossa taxa de reciclagem ela é muito baixa. E vai na contramão, não assinar, não firmar junto esse tratado. Faz até sentido os Estados Unidos ser o primeiro produtor de plástico no mundo, talvez, na minha cabeça, assim, né? Mas o Brasil, a gente fica questionando, bom, por que não firmar esse tratado, já que a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que, de fato, ela não é implementada de forma integral, mas e junto a isso se lança mais uma política nacional de combate ao lixo marinho. Então, acho que... Bom, não sei dizer por que eles não assinaram. É uma boa pergunta. Talvez a gente devesse fazer essa pergunta para quem esteve lá. Talvez. Né? E representando o país. Mas é curioso, né? Que essa... É um caldo de poluentes dos mais variados, né?
E aí talvez a gente possa inverter um pouco o raciocínio e pensar o seguinte: claro, esses poluentes vão causar problemas nos oceanos, dos mais variados, e inclusive para a própria sociedade. Isso vai voltar para a sociedade de uma forma ou de outra, né? Mas, por outro lado, você pode entender esses poluentes como um indicador, essas alterações no ambiente marinho, como indicadores de um modo insustentável da vida humana, né? E, obviamente, isso está por trás da meta 14.1 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, né, que prevê até 2025 uma significativa redução, não se fala quanto, né, mas uma significativa redução de poluentes marinhos, em especial resíduos sólidos. Não se coloca metas claras de 20% de redução, enfim, não se coloca dessa forma, mas se fala claramente. Isso requer que a gente tenha, por definição, uma prática que se chama monitoramento, personificado na pessoa da Cláudia, né? A Miss Monitoramento. Na verdade, é exatamente isso, né? Esse feito, eu digo feito, e assim, com ênfase, feito de você ter 40 anos de monitoramento de qualquer coisa, né? De qualquer coisa, seja lixo, seja esgoto, seja o que for, é um feito ainda muito raro, mundialmente, em especial no Brasil. Não é a realidade de todos os estados costeiros. Né, Cláudia? Essa malha amostral e essa periodicidade de amostragem não é regra. Assim como a gente tem falhas no monitoramento da pescaria, né, dos desembarques, a gente tem falhas também. Tanto é que, de 88 até hoje, isso faz 31 anos, 31 anos do lançamento do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que prevê a criação e a elaboração de um relatório de qualidade ambiental da zona costeira, a gente jamais teve um relatório de qualidade ambiental da zona costeira brasileiro. Jamais. No estado de São Paulo, a gente tem anualmente. É claro que é focado muito na questão da balneabilidade, né? Mas a gente tem uma informação que pode estar correlacionada com outras. Então, é uma questão muito importante. Se você começa a agregar ainda coisas emergentes, como a questão da poluição sonora, e na água, ela é bastante importante. Ou a questão da poluição luminosa, né, que não afeta só a tartaruga, né, por conta dos ninhos. Afeta uma série de outros organismos e a gente nem sabe muito bem como isso afeta, como ela afeta. A gente vai começar a entender que a gente está num mato sem cachorro. A gente está numa situação bastante crítica, né? Agora, como que a gente sai disso? Como que a gente estabelece um programa de monitoramento de todas essas coisas para que a gente consiga saber se a gente está melhorando as nossas políticas públicas, né? O licenciamento, o controle da ocupação irregular, as estratégias de fazer com que a economia tenha uma circularidade maior? Como que a gente faz para saber se a gente está fazendo direito? Como que a gente monitora? Quais são os arranjos? Por exemplo, pensando em alguns temas que vocês tratam, lixo, hidrocarbonetos e balneabilidade, por exemplo. Quais são os desafios para a gente ter um monitoramento abrangente e eterno? Porque ele tem que ser eterno, né? Dessas coisas. Eu acho assim, né? Antes, quando a gente fala em monitoramento, se for fazer um monitoramento esperando uma melhora da qualidade, sem que exista uma política pública de redução desse lançamento de resíduos, seja ele quais for, a gente volta naquela primeira questão de como que a gente despolui o ambiente. Não adianta a gente fazer um monitoramento para ver se as coisas estão melhorando, se não existir esse primeiro tratamento, né? Se a gente não conseguir fazer uma redução desses resíduos. Lógico, como que a gente reduz resíduo? Acho que para reduzir resíduo, o primeiro passo é diminuir consumo, né? Só que diminuir consumo significa diminuir nosso conforto. Ninguém quer reduzir o próprio conforto. Então é uma coisa complicada. Segundo passo, então, reciclagem de material. Aqui em São Paulo, né, vou falar que eu moro numa região razoavelmente confortável, não passa caminhão de resíduo de coleta seletiva. Então, eu moro num prédio, quem faz a coleta seletiva no prédio são os funcionários do prédio, porque eles vendem esse material para ganhar dinheiro. Se eles não ganhassem dinheiro com esse material, certamente eles não se dariam esse trabalho.
A gente ouve falar que no Brasil, né, não sei se essa informação é real ou não, nunca fui atrás, que nós somos um dos recordistas em reciclagem de alumínio. Olha, que orgulho, né? Quem que recicla alumínio? É aquele cara que passa com a carrocinha recolhendo alumínio na rua porque ele tira o sustento daquilo. Então, assim, a gente faz a nossa reciclagem não porque a gente está preocupado com o meio ambiente. Quem faz a reciclagem é porque está vivendo do nosso lixo. Ninguém está preocupado com o meio ambiente. As pessoas estão preocupadas com o próprio bolso quando estão fazendo a reciclagem. Então, quando a gente fala como que a gente vai fazer um monitoramento eterno para ver se estamos melhorando, se a gente não conseguir melhorar esse primeiro passo, tentar reduzir consumo, controle do que a gente joga no lixo, né? A gente estava falando de fármaco. Existe o que a gente elimina de fármaco. A gente toma um fármaco, nosso corpo metaboliza aquele composto e a gente elimina o metabolizado dele. Esse metabolizado vai parar em algum corpo de água e vai ter o seu efeito ali naquele corpo de água. Só que a gente joga remédio fora que venceu, que a gente não usou. Onde que a gente joga esse remédio fora? As pessoas jogam isso no vaso sanitário, jogam isso no lixo, no saco de lixo, no saco de papelão, isso às vezes vai parar. Aqui em São Paulo a gente ainda tem bastante aterro sanitário, ainda tem, né, uma boa parte dos nossos resíduos vão parar em locais que estão preparados para receber esse resíduo, só que muitos locais não estão. Então, às vezes, isso vai parar simplesmente num lixão, vai dar uma chuva, aquilo vai lixiviar, vai entrar, vai encontrar um corpo freático e a gente contamina a água. Será que a gente não pode pensar, então, que as farmacêuticas deviam ser responsáveis por recolher esses fármacos que a gente não usa? Por que toda farmácia não tem ali um coletor de fármacos descartados, né? Então, descartáveis? Então, é desde esse comecinho, assim, da coisa mais básica, entre a empresa que produz um produto, se aquele produto não for utilizado, ela deveria ter que recolher. A mesma coisa com as pilhas, né? A gente vê com bateria. Pilha a gente ainda encontra em mais lugares, o tal do papa-pilha, aquela caixinha onde a gente vai lá e descarta a pilha que a gente não utilizou. Só que quem faz isso? Só quem tem um pouco mais de paciência, que fala, pô, vou deixar isso daqui na minha bolsa, essa pilha, a hora que eu encontrar uma caixinha dessa eu jogo fora. Só que a gente olha assim, a média da população, não desrespeitando os fumantes, não são todos que fazem isso, mas todas as vezes que eu saio na rua eu vejo algum fumante jogando a bituca de cigarro no meio da rua, às vezes tem um lixo do lado dela, era questão de apagar e colocar no lixo. Então tudo isso passa primeiro pela nossa consciência de o que vamos fazer com os nossos resíduos. Não estou falando dos resíduos fecais, esse sim tem o seu devido destino, mas aquele resíduo básico, que a gente deveria simplesmente olhar para aquele resíduo e não jogar aquilo no lixo, procurar uma forma adequada de descarte disso. Cláudia? Bom, já que eu fui a eleita representante de monitoramento, eu vou defender aqui o monitoramento. Na manhã se falou muito sobre lacuna de conhecimento de informação, né? Eu acho que informação é uma das maiores ferramentas que a gente tem para entender um processo ou para defender algum tipo de ação ou qualquer coisa, né? Então, o monitoramento, o que ele faz? Ele te dá informação. Mais do que isso, ele te dá uma informação durante muito tempo, né, em vários lugares. Então, a gente tem uma informação espacial e temporal sobre alguma coisa que você precisa definir o que você quer monitorar e para que você quer monitorar. Então, se a qualidade ambiental do estado de São Paulo, a gente precisa entender como ela é. O que tem na água do mar? Qual a quantidade de nutriente? A gente não sabia isso antes de medir. Eu preciso medir. E eu preciso medir com uma metodologia, não é medir de qualquer jeito. Então, a questão da praia, que é antiga, ela é mais simples. Eu estou medindo um parâmetro só. O coletor vai lá na praia, tudo bem que é todo final de semana. Então, na verdade, ele tem 52 informações por praia em 167 praias do estado, né, a cada ano. Só que há 10 anos a gente começou um outro monitoramento, que é o de qualidade de água costeira, que daí monitora sedimento e monitora toda a parte estuarina, onde eu tenho porto, onde eu tenho marina, onde eu tenho lançamento de emissário submarino. Aí eu estou olhando uma outra coisa, né? Eu estou olhando outras substâncias, estou olhando uma outra alteração. Não é especificamente para se aquela água está adequada ou não para o banho de mar. Estou olhando se aquela água está adequada ou não por uma série de outros usos. Para isso a gente tem a legislação, eu tenho padrões de qualidade de água que eu comparo dependendo do uso pretendido para aquele local, né? Então isso te dá
eu vou sempre defender o monitoramento, apesar dele ter sido, durante muito tempo, menosprezado. Quem faz o monitoramento só vai lá medir uma coisa. Só que é muito importante. Por exemplo, naquele incêndio que teve no Porto de Santos, do terminal lá, que pegou fogo nos tanques de combustível, que durou uma semana aquele incêndio, né? Qual foi o impacto ambiental daquilo? Para a gente saber o impacto ambiental de alguma coisa, eu tinha que saber como ela era antes. Se eu não tenho essa informação, eu não posso dizer. A gente tem um ponto de monitoramento perto lá da Alemoa, que é muito perto de onde desagou toda a água de combate ao incêndio, etc. Do sedimento e da água. A gente tinha feito uma amostragem um mês antes. Então, isso ajudou muito na avaliação do que foi aquele incêndio. Agora, por que eu concordo com o Tu, por que não se tem informação, por que não se monitora o ambiente marinho como foi definido? Não é fácil. Então, se você perguntou muito na manhã quais são as dificuldades, são muitas, né? O ambiente marinho é muito variável, você precisa de embarcação, você precisa de equipamento, é muito mais difícil do que monitorar um rio, né? Então, é custoso. Mas tem que começar, um dia a gente tem que começar. Na CETESB a gente começou faz 10 anos esse monitoramento do ambiente costeiro. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes você está com tudo pronto, vira o tempo, suspende a amostragem. Aí eu tenho que remarcar aquilo por uma outra vez. Ou você tem que sair correndo da água porque virou o tempo também, o seu barco você não consegue mais coletar nada, está todo mundo enjoado. Então é difícil, o monitoramento marinho ele é caro, ele é difícil. Agora, defendendo um pouco também o licenciamento. No licenciamento de grandes obras, ou seja, uma dragagem de porto, uma plataforma, etc., precisa ter um EIA-RIMA ou um RAP, né, anterior. Então, o empreendedor tem que apresentar as condições daquele ambiente antes dele instalar seu empreendimento e depois ele vai ter que fazer o monitoramento. Então, a Sabesp faz monitoramento de emissário submarino, a Petrobras faz o monitoramento do TEBAR e esses dados são repassados para o órgão licenciador. Então, são algumas formas que a gente tem de obter informação sobre esse ambiente, né? Precisa monitorar, eu defendo que é preciso monitorar. Agora, não é fácil, custa caro e tem pouca gente capacitada para isso. Mesmo os consultores, as consultorias que trabalham para esses empreendedores, também tem muita dificuldade para fazer isso. Na parte química, então, nem se fala, porque a água marinha é uma matriz que estraga tudo quanto é equipamento de laboratório, ninguém quer trabalhar, ou interfere na análise, tem interferente, o resultado não sai direito. Então, a gente tem que continuar lutando para aumentar o nível de informação sobre a qualidade desse ambiente. Pois é, né? E assim, mas claro, que tem coisas muito mais fáceis como o lixo, né? Na verdade, eu não estou brincando, né? Mesmo pensando que o lixo, né, é uma coisa evidente, monitorar lixo, mesmo que seja na praia, é um trabalho complicado dentro dessa perspectiva. Como que vocês veem isso? Eu não sei se vocês estão pensando, Vinícius, em ter uma atividade nesse sentido na WWF, né? Como que vocês veem isso e como isso é entendido como um desafio? Eu vou voltar um pouquinho também no monitoramento, só para reforçar o que foi dito aqui. Também sou super favorável ao monitoramento, prova da necessidade dele em todas as áreas, mas por exemplo, na pesca, como a gente falou muito, então hoje grande parte da dificuldade de tomada de decisões está relacionada a isso, né? Então eu também sou dessa visão de que a gente tem que dar vários passos antes, mas também fazendo monitoramento. Imagina a dificuldade, né? Cortando recurso, implementando política sobre política e ainda tentando fazer o monitoramento. Então, é um desafio grande. A gente tem, como meta nacional, fomenta algumas startups para desenvolver inovações tecnológicas nessa área e até alguns casos de empresas que querem rastrear o lixo. A gente viu uma startup que ela buscava calcular o lixo que aquela determinada empresa
criava, né, gerava, e a partir disso ela se comprometia em reciclar em outro lugar, quase como a questão das reservas de carbono, algo parecido com isso. Eu achei interessante, era uma iniciativa bacana. Se a gente pensar que a gente está exatamente nesses vários passos atrás, por exemplo, em várias empresas, grandes empresas, que continuam com a matriz de produção. Por que o descartável ele é tão barato? Né? Porque exatamente é mais barato produzir com plástico virgem do que produzir com plástico reciclado. Agora, recentemente, eu vi a Unilever tentando implementar uma ação para botar um percentual, se eu não me engano, de 20% ou 30% de lixo reciclado, de plástico reciclado na matriz daquelas garrafas de sabão líquido, né? Vi a Coca-Cola recentemente lançando um anúncio de que ia reciclar 100%. De fato, eu não sei como isso vai funcionar, não sei nem se é verdade, não vi a iniciativa, mas eu tenho visto essas empresas se engajando nessa área e eu acho que esse é um bom caminho e que o W tem tentado passear por ele, né? Eu também queria comentar a coisa dos passos antes, né? Que a gente falou do monitoramento. Então, você imagina, a maior parte do reciclado ela vem toda da cadeia produtiva de catadores. Né? A gente ainda trabalha com a tração humana, as pessoas carregando seus carrinhos pelas cidades afora. Então, realmente tem muito que caminhar para a gente chegar no ponto de conseguir rastrear o lixo e conseguir reciclar todo esse lixo, né? Desde uma separação digna e justa. Legal. Beleza. Maravilha. Pablo? É isso. Olha, ele começou, na verdade, a abordar a pergunta que eu ia propor, mas, de qualquer forma, eu quero saber se tem outras pessoas sobre outras respostas, né? Porque a gente já vê algumas iniciativas sendo tomadas no sentido de tentar reduzir o uso de plástico, né? Desde a cobrança por sacolinhas até associações de empresas produtoras de plástico, né, que estão tentando aí propor alternativas, né? Eu quero saber, tem algum programa pioneiro já funcionando? Quer dizer, porque é um problema que é uma das raras coisas que não está restrita à academia, né? A sociedade como um todo já despertou, porque precisamos fazer alguma coisa quanto a isso. A questão é o quê, né? Minha pergunta é que iniciativas aí estão se mostrando promissoras? E aí? Vocês têm contribuições? Eu desconheço iniciativas, né? Se for pensar em plástico, essa coisa de sacolinha do supermercado, a única iniciativa que eu vi que pelo jeito não está funcionando é do município de São Paulo, que cobra sacolinha plástica no supermercado. O supermercado não pode mais estar de sacolinha plástica de graça para o cliente. Fora isso, tem algum incentivo de reciclagem. Como eu falei, quando eu vejo alguém fazendo alguma reciclagem, pensando porque a pessoa precisa daquele reciclável para o sustento próprio, não porque existe algum outro interesse por trás disso. Uhum. Eu vi, não sei se é verdade, mas eu vi uma notícia de que o Dória deu o ICMS para aquelas empresas que usassem plástico para as suas hortaliças higienizadas, era isso. Mas em outro sentido, né? Para incentivar o uso do plástico. Lógico, o plástico ele veio com essa função inicialmente, uma das, né? De aumentar o tempo de vida dos alimentos. Uhum. Então, essa seria um caminho, redução de impostos para empresas que usassem isso na sua cadeia produtiva, a redução do plástico virgem ou implementando algo com plástico reciclado. É muito curioso, sabe? Fala, Cláudio, por favor. Eu percebo, assim, na sociedade de uma forma geral, uma preocupação maior com isso. Né? Então, as minhas filhas, na família, o pessoal não gosta mais de usar nada de plástico, já compraram os canudos de aço, já tem o outro copinho que ferra. Então, eu percebo à minha volta já uma mudança de mentalidade. Isso não vai resolver o problema, mas a gente tem que começar de algum lugar. Eu acho que a redução do consumo é uma das coisas, né? É lógico que não adianta só cada um tomar esse tipo de iniciativa, a gente tem que fazer outras mudanças. Na questão de
de reciclagem, na questão de logística reversa. Então, já tem algumas coisas funcionando, mas isso também vai demorar. Recentemente, na Europa, a Unidade Europeia proibiu até 2021, então de 2018 até 2000, a produção e comercialização dos plásticos de uso único. Então, 3 anos, 28 países lá, eles não vai ter mais. Então, canudinho, pratinho, copinho, etc. Então, inclusive, lá na Europa, parece que foi uma surpresa de ter sido aprovado. E o que eles colocaram é que, como isso está muito em voga, houve uma pressão, inclusive, para que eles tomassem essa decisão para aprovar isso. Por isso que eu acho que a gente tem que aproveitar essa onda, né, de conscientização. Eu sinto que a questão do plástico está na moda, digamos assim. Então, tem que aproveitar a moda para a gente conseguir outras coisas. Uma outra iniciativa que eu achei interessante, que eu não sei se que tem em alguns países na Europa, e parece que no Canadá também, é o sistema de depósito, que eles chamam, que você devolve a garrafa plástica no supermercado. Isso é mais para a garrafa, né? Então, você paga o vasilhame, digamos assim. Isso que na hora que você devolve, você recebe aquele valor, um ticket em dinheiro, que você pode usar no supermercado. E parece que isso as pessoas que falaram sobre isso falaram que é muito... Esse plástico tem um valor maior e é mais fácil de ser reciclado porque ele está limpo. Eu não jogo ele no lixo para depois ele ter que ser separado para depois ser reciclado. Só que tem que ter um esquema do supermercado depositar aquilo e a indústria ir buscar depois. Mas aonde isso está funcionando, parece que é muito bom. E existe o interesse da pessoa levar de volta, porque ela recebe de volta aquilo lá. E parece que tem uma aceitação grande do público. Agora, eu não sei, com a indústria, talvez tenha que ter um trabalho aí de convencimento, né? Uma certa pressão para eles adotarem esse tipo de sistema. Vinícius, quer complementar? Eu acabei lembrando de outras duas, quando ela falou, que uma é do Plastic Bank, que é uma iniciativa global que faz essa troca como um Bitcoin, uma moeda virtual onde as pessoas conseguem comprar em redes que são associadas. Não sei detalhar como funciona, mas parece ser uma iniciativa bem bacana, só detalhar assim de maneira geral. E a ilha de Fernando de Noronha, agora recentemente, lançou um decreto, como já tem o decreto do Canudinho, são 30 e tantas cidades que já aderiram. Noronha lançou uma lei, não sei dizer qual o modelo específico, mas para plástico zero na ilha. Então, todos esses plásticos de uso único, descartáveis, estão sendo retidos, inclusive na entrada, né? Foi recente, não sei qual que é o resultado, se vai dar certo, mas eles estão tentando lá. Isso é muito interessante, né? E como um problema complexo, ele requer também soluções complexas que envolvam vários atores. E de uma forma bastante objetiva, né? Isso não necessariamente está acontecendo no Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Não houve um processo de discussão e de amadurecimento dessas questões a ponto de você concatenar e encadear essas ações de forma estratégica para você realmente equacionar essa questão. E principalmente avaliar se ela está sendo, como o Fausto estava falando de manhã, efetiva, né, ou eficaz. Se realmente a gente está conseguindo melhorar essa questão. Então, no caso dos canudos, se isso está levando a uma mudança de postura das pessoas, ou se isso está levando a uma mudança na qualidade ambiental, se ele está tendo rebatimento em outros itens, né, que pelo aprendizado do canudo vai beneficiar pelo entendimento em relação a outras questões. Então, é bastante complexo e tem muito jogo de interesse nessas questões, né? Tem muitos interesses conflitantes e agendas ocultas, que a gente também precisa estar atento, né, de todos os lados. Então, está um assunto na moda, né, está um assunto em voga, mas é um assunto também que tem muitos bois na linha, né, e a gente que está na universidade, que está comunicando essa questão, a gente tem que estar muito atento para poder comunicar adequadamente. E um jeito melhor de comunicar é com a informação. E para muito dessas coisas a gente não tem informação. Por exemplo, a análise de ciclo de vida, que permite com que a gente, de forma bastante objetiva, avalie a pegada de um copo desse ou de um copo daquele, ou de ter um determinado tipo de perfil de consumo ou outro, sem considerar, obviamente, o pressuposto equivocado de que qualquer item que você consome vai para o mar.
Óbvio, se for para o mar, isso gera uma externalidade que não dá para ser capturada, é um grande problema, né? Mas você não pode pressupor que qualquer item que você vai consumir vai para o mar. Então você tem que fazer uma conta também considerando que se você tem uma gestão, fechou essa torneira, você tem que ponderar e analisar o custo das alternativas. Quanto custa de forma abrangente, considerando água, emissões, poluição do solo, degradação de florestas, para produzir as alternativas. Então esse é um ponto que a gente está gatinhando, né, em termos mundiais, e é fundamental que a gente tenha essa informação para que a gente, enquanto cidadão autônomo, a gente possa tomar nossas decisões autônomas considerando aquilo que a gente, né, consegue ponderar sobre a informação que está disponível. Então é um grande avanço educacional, pedagógico que a gente tem que passar e passa pela geração de conhecimento. Como um exemplo, só para vocês terem uma discussão atual que está sendo feita, é o conceito de de reciclável. Existe um conceito de reciclável que é absoluto. Ele é potencialmente reciclável. Isso aqui é potencialmente reciclável. Só que se eu estiver tomando, né, descartar esse copo adequadamente numa cidade no interior, sei lá, né, pode ser que não tenha uma cadeia logística que vá fazer a reciclagem. Então ele não é reciclável, né, efetivamente. Então isso é muito importante. Não dá para você colocar no mercado um produto que não tem uma estrutura que permita essa lógica circular. Então tem que ter uma responsabilidade compartilhada. Isso é fundamental e a sociedade tem que aprofundar essas discussões para poder, com conhecimento, tomar decisões autônomas e bem informadas. Nós temos espaço para perguntas da audiência, a gente queria abrir para que vocês pudessem... temos 2 aqui, 3, 4... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as 4, pode ser? Pode ser? E daí a gente vai, se der, a gente faz uma nova rodada. 1, 2, Mariana. Levantem as mãos. 1, 2, 3, a moça, e 4, que é a Paulina. Zé, por favor. Bom, meu nome é José Roberto, sou do Instituto de Ciências Biomédicas. Eu sinto que o grande problema é o aumento populacional, né? Nós éramos 4 bilhões, somos 8 agora. E ninguém toca na origem do problema, como já foi dito aqui, né? Se não resolver a origem do problema, não adianta trabalhar todo o resto. Nós, como cientistas, não estamos falhando em apontar esse problema, que esse aumento exponencial, até quanto a população de seres humanos pode crescer no planeta, né? E isso é exponencial, cada vez mais. Aí o saneamento não acompanha, né? O esgoto não acompanha, a gente sabe de tudo isso. Então... nós não estamos falhando como cientistas em apontar, botar o dedo nessa ferida? É uma provocação, né? Beleza. Andrei, por favor. Obrigado. Eu fui correr atrás para entender o que era isso que o Brasil não tinha assinado. E eu achei pouca informação, mas eu acho importante a gente saber que era uma emenda a um acordo que chama Acordo da Basileia, que é sobre transporte de resíduos perigosos, etc., que tem alguma coisa a ver com reciclagem de plástico que é feita de países em desenvolvimento em países menos desenvolvidos. Então, a gente precisa chafurdar nesse problema melhor para entender por que o Brasil não assinou. Não é uma coisa tão simples assim. Eu acho que é um pouco mais complicado. Sobre alternativas de plástico, a gente tem tentado desenvolver um plástico que é feito com resíduo de cana-de-açúcar, tal do bioplástico, mas que ele ainda não se mostrou muito efetivo, né? Há algumas alternativas que estão aparecendo no mercado de substituição ao plástico, mas que parece que gera mais nanoplástico, porque a gente já saiu do micro, né? Já está falando do nanoplástico. Então, os polímeros estão meio complicados da gente combater, mas assim, tem muita coisa sendo feita que eu acho que pode reverter para o bem em relação ao plástico. Eu concordo que a gente tem que surfar nessa onda, o plástico ganhou a mídia, a WWF tem feito um excelente trabalho nesse sentido, e outras, né, com campanhas que são impactantes, né, com gente amarrada na latinha, né, e coisas do tipo, que são bem legais. Mas eu sei, como a Cláudia sabe, que esse não é o maior problema do Brasil, né? Apesar do Brasil ter sido colocado como o 4º maior produtor de plástico, etc., houve há um tempo atrás uma discussão de que... Porque uma coisa que é possível fazer é você rastrear o plástico de quem é que está batendo naquele lugar. Se você coloca um deutério na produção do próprio polímero, você consegue, numa técnica muito simples, descobrir plástico de quem. E aí, se você tiver uma política pública rígida, você consegue multar aquele quem que aquele plástico chegou naquele lugar.
Só que isso teve um viés muito mal aceito pela sociedade, porque achou que estava colocando elementos cancerígenos no plástico que nos alimentos, e segundo, pela própria indústria, que fez a sociedade acreditar nisso. Então, a gente não conseguiu colocar os deutérios, mas é possível rastrear os plásticos e dar a César o que é de César, né? Então, as empresas ficariam, as indústrias, na verdade, ficariam responsáveis pela coleta de volta daquele plástico que ela mesma produz, né, como a gente estava propondo aqui, e isso passa muito além da percepção pública, né? Isso vai realmente da responsabilidade social e ambiental que as empresas, em lei, têm que ter. Então, a gente tem avanços nesse sentido. E o outro avanço que eu vejo acontecendo é que, como eu ia falar, como a Cláudia bem sabe, o nosso maior problema não é o plástico, o nosso maior problema é a falta de saneamento, nem a falta de monitoramento do saneamento. A gente não tem saneamento em mais da metade do país. E o esgoto segue a largo para o mar, para o rio, para os aterros. Então, eu concordo com o Zé Roberto em duas coisas. Primeiro, a gente tem que parar de se reproduzir. Segundo, a gente tem que tomar conta de quem já está aqui. Agora, eu mesmo tenho 3 filhos, então... Por favor. Boa tarde, meu nome é Bruna, eu sou estudante de Biologia e estou cursando um curso online sobre lixo marinho da Open University. A minha pergunta entra em questão de política pública também, Palafita, exemplo de Santos, daquelas casas ali do lado do manguezal, do lado do porto, as palafitas. Elas poluem tanto quanto a cidade grande. Quando a gente pensa em lixo marinho, a gente só pensa na cidade grande despejando tudo lá. Mas as palafitas, como moradia de baixa renda, eles não estão preocupados em reciclar o lixo que eles despejam. Eles poluem tanto quanto a cidade grande ou o lixo marinho que eles despejam ali é baixo? Ok. Paulina, para a gente fechar essa rodada aqui. Saiu, inclusive, acho que de Santos, um estudo preliminar da prefeitura junto com a Ecofaxina, e foram encontrados um volume enorme, que chega, e a maioria é da área urbana mesmo, 80% é da área urbana ali mesmo, chamado das palafitas. Mas minha pergunta era, eu fiquei na dúvida, com relação à pesquisa que o WWF fez, Vinícius, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico, não de plástico, certo? De plástico. Não só de lixo plástico. Porque a base de dados do relatório ela tem relação com a produção do plástico. Então, a gente estima a partir da produção. Porque, como o Andrei falou, então, por exemplo, rastrear o plástico. Esses dias me fizeram uma pergunta, olha, quanto plástico tem nos oceanos do Brasil? Eu olhei assim, não sei. Não sei. É difícil. A gente está falando de monitoramento, que é importante, e realmente é. E a gente também está falando que tem vários passos anteriores para a gente chegar nesse nível de informação, para a gente falar, olha, esse plástico que está rastreado nessa região costeira é principalmente dessa empresa. Então, era isso, eu pedi essa explicação um pouco melhor, e vem também no relatório uma equivalência do prejuízo, que aí, no caso, sim, o lixo plástico provoca. Eu queria entender melhor como é que vocês chegaram nessa conta. Uma equivalência. Vou começar contigo, Vinícius, daí depois a gente vai voltando. Não, vai você, depois a gente vai voltando respondendo as outras perguntas e as outras colocações, tá bom? Tá bom. Bom, acho que foi principalmente... teve uma argumentação que o preço do plástico hoje ele não reflete o verdadeiro impacto. Não sei se foi isso que você estava mencionando. Exato. O raciocínio ali que foi posto no relatório é de que o impacto, a indústria de plástico virgem, enfim, ela, não só a indústria de plástico, mas a indústria que produz diversas embalagens para a gente, o que a gente argumentou no relatório é que o preço do plástico virgem hoje ele não reflete o verdadeiro impacto social, econômico, ambiental que ele causa. Então, foi essa argumentação que foi utilizada. Como eu falei, por isso que é mais fácil usar o plástico virgem para produzir uma PET ou uma determinada embalagem do que usar um plástico reciclado.
Por que a gente tem essa taxa tão baixa de reciclagem? Porque é mais acessível economicamente produzir essas embalagens com plástico virgem. Então a argumentação foi de que esse preço não reflete de fato o impacto que ele causa, que foi tudo isso que foi discutido aqui. Vou só complementar lá o que o Andrei, acho que eu já falei um pouco, né, dessa questão de rastrear o plástico, então acho que é super importante a gente conseguir chegar nesse nível, seria muito interessante ver isso. Eu, sinceramente, acho que a gente está vários passos atrás para chegar nesse nível de inovação tecnológica. Eu não sei nem se eu posso devolver a pergunta, sim, já que a gente falou de várias questões de inovação tecnológica, se tem no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia alguma coisa que tem sido feita de inovação para reciclagem do plástico, etc. e tal. Mais uma curiosidade. E da questão da população humana, como eu me reproduzi agora há pouco, eu acho que eu vou deixar para a galera. Vai lá, Cláudia. Você vai falar? Bom, com relação então à quantidade de plástico no mar, por exemplo, a gente está conversando agora com o Turra e o Instituto Oceanográfico, que existe um convênio entre as instituições para a gente começar a pensar como incorporar o monitoramento do plástico no monitoramento da CETESB, que é uma coisa que já está estabelecida, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Mas isso é uma coisa que está engatinhando ainda, vamos ver metodologia, para a gente tentar, então, começar a quantificar isso. A gente está sempre incluindo coisas novas. No ano passado, a gente incluiu o fitoplâncton no monitoramento marinho, porque a gente teve várias florações de algas tóxicas no estado de São Paulo nos últimos 3 anos, coisa que nunca tinha acontecido. Então, as novidades vão chegando e a gente vai se adaptando e tentando incluir isso no monitoramento também, né, para tentar entender todas essas questões. Com relação às palafitas, eu não sei te dizer em termos de quantidade, se elas contribuem mais do que a cidade organizada, né? Não sei, mas contribuem muito porque elas estão direto, né? O copinho, para chegar no mar, ele passa da pessoa que mora num prédio, talvez demore mais ou não chegue no mar. Lá é jogado diretamente no estuário, então subiu a maré, desceu a maré, aquilo vai chegar no mar. Então, a questão dessas habitações de baixa renda em locais irregulares é muito complicado. Elas têm uma pressão muito grande sobre a qualidade da água, só que precisa... é uma questão de habitação. Você precisa tirar daquelas pessoas daquele local e colocar num local seguro, com condições mínimas sanitárias, mas isso não é muito simples de ser feito. Uhum. Com relação ao aumento da população, eu não sei nem por onde começar. Teria que ter vai fazer um controle de população? Tem que ser uma coisa mundial, não sei. Eu concordo que... É a raiz. No caso dos municípios costeiros de São Paulo, a gente, no nosso relatório ambiental de qualidade de água costeira, que está à disposição de todo mundo no site da CETESB, a gente fez uma comparação com a média do Estado. Eles estão crescendo muito mais do que a média do Estado. Os 16 municípios, não todos, né? Santos não cresce tanto, mas os outros que estão com um crescimento populacional acima da média do Estado. Então, isso vai gerar muito impacto mesmo. Legal. Rafael? Teve uma coisa aqui que eu fiquei preocupado, Alex. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que memória não é uma coisa, não é um forte meu. Aí surgem 4 perguntas e eu sou o último a responder. Então, eu já falei, vou esquecer tudo. A primeira foi, qual o seu nome? Mas, aí eu consegui dar uma filtrada, alguma coisa que eu conseguiria dar alguma resposta. Em relação às palafitas, se contribui... A perna dele estava mexendo aqui, agora eu entendi por quê. Eu vou esquecer tudo. Em relação às palafitas, eu acho assim, né? Consumo, quando a gente fala em geração de resíduo, a gente está falando diretamente com consumo, né? E consumo é relacionado com renda. Quanto mais renda tem a pessoa, mais ela consome, mais resíduo ela gera. Então, palafita, se contribui mais ou se contribui menos que a sociedade organizada, eu diria que o problema da contribuição é, como a Cláudia falou aqui, o esgoto, o efluente, o
o esgoto, né, não o efluente, vai direto para a região ali embaixo da casa. No global, eu diria que o problema é menor simplesmente porque o consumo é menor. Não vou me manifestar sobre reprodução humana, não tenho filhos. Né? Aproveitando aqui, né, Andrei comentou sobre a marcação de plástico com deutério, né? Só aproveitando já que isso daqui está sendo transmitido, né? Só para a gente esclarecer, deutério nada mais é do que um átomo de hidrogênio estável que tem uma massinha um pouquinho maior ali. Não é radioativo, não causa radiação, e quando a gente toma água, existe alguma probabilidade da gente estar ingerindo uma água que, em vez de ter um hidrogênio, tem um deutério no meio. Então, só para deixar claro também, já que isso está sendo distribuído, de que não é algo radioativo e que não que causa bom, problemas. Né? Tomei um monte de água aqui. Né? Muito bem. Temos uma pergunta aqui, eu vou encaminhar essa pergunta, provavelmente ela já foi falada aqui, que veio da internet, e daí a gente vai se encaminhando para o final. Foi enviada pelo Roberto Defende. Os custos do pós-consumo das embalagens não fazem parte dos custos da cadeia da indústria em empresas que se utilizam dele para a venda dos produtos finais. Porém, todos os custos desses resíduos acabam sendo arcados, em último caso, pela sociedade e meio ambiente. Vocês não acreditam que seja um caminho o aumento da responsabilização das empresas para que elas sejam responsáveis por ação na diminuição de descarte e comprovação da reciclagem ou compensação de 100% de sua geração de plástico? Aqui em São Paulo, a CETESB não poderia ser o órgão que regulasse algo nesse sentido? Eu vou passar para a Cláudia aqui. Ou para alguém que queira responder, mas enfim, a gente tem que agora ir direcionando para o final. Não, está falando da logística reversa, né? Isso está previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e isso está sendo implementado. Eu não me lembro exatamente dos números, mas já tem várias empresas que assinaram termos de compromisso com relação a isso, de plano de logística reversa. Isso é um trabalho que o pessoal da gestão de resíduos sólidos está fazendo, né? Esses acordos com as indústrias. E o que eu acho que é mais significativo também é que no ano passado saiu uma resolução da CETESB que no licenciamento, então daqui para frente, quem for se licenciar tem que ter um plano de logística reversa. Então vai estar condicionado. Então isso é uma boa notícia porque daí garante que isso realmente vai acontecer, né? Verdade. Temos uma última pergunta ali, muito breve. Sim, boa tarde, Luísa Dias, sou da Reserva da Biosfera Mata Atlântica. É que vou encurtar, mais recentemente na Semana da Mata Atlântica, a gente refletiu muito sobre os impactos que tiveram sobre a mata e também ali sobre a região de Abrolhos com o rompimento das barragens da Samarco, BHP, da Vale e também lá em Brumadinho mais recente. Nós sabemos que já foram 60, pelo que a gente se aproximou agora no levantamento, o cálculo que eles estão passando mais recentemente, são 65 milhões, né, de metros cúbicos de rejeito de lama tóxica e tudo mais, que veio arrastando 2 séculos também, que estava ali no fundo da calha do rio. E isso chega até Abrolhos, chega ao mar, isso chega numa dimensão e em vários cantos que a gente não dá para abordar aqui, mas é a imensa dimensão do impacto gerado e da poluição lançada nesses crimes, nesses acidentes. Temos mais 800 barragens aí por estourar, 17 que devem influenciar diretamente os 600 quilômetros ali da Calha do Doce e talvez indo na rota aí também de Abrolhos e da CVT, da cadeia Vitória Trindade, não sabemos até onde atinge. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e sobre a possibilidade de algum trabalho nessa direção, com relação ao mar e com relação a tudo que, especificamente do oceano, das empresas, da cátedra e da possibilidade da gente acompanhar um pouco mais isso. Perspectiva para Abrolhos, pelo artigo que eu li da Ana Paula, são 50 anos para começar a melhorar um pouquinho o impacto que chegou ali a contaminação desses rejeitos. Então, essa questão do monitoramento, do licenciamento, essa questão do desmanche,
Como que a gente vai conviver com isso e o que que a gente pode... Vocês têm só um comentário, eu sei que ninguém tem isso, uma solução, mas para essa questão que é um grande acidente, desconhecido por todos nós em sua dimensão. Obrigado, Então, Heloísa. Por favor, quem quiser comentar peço só que de forma breve. Não? Eu posso comentar, se você... Não, eu acho que isso é fundamental, Heloísa. Essa conexão da fonte com o mar, né, um termo utilizado atualmente no Fórum da Água do ano passado, realizado aqui no Brasil, isso foi bastante falado, source to sea, né? Então a ideia de você entender essa conexão e pensar as atividades humanas em terra e suas consequências no ambiente marinho. O GPA da UNEP, agora que virou ONU Ambiente, ele já vem tratando isso desde 95, né? E fortalecendo arranjos que no Brasil, no ano passado, foram fortalecidos pela revigoração da CETECOST, a Câmara Técnica de Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas e Zona Costeira. Eu não sei qual o status da CETECOST hoje, mas a CETECOST é o locus, é um fórum importante para discutir essas questões. Obviamente, em sinergia com toda a lógica do licenciamento ambiental, que tem que ser fortalecido. E até onde eu pude perceber, né, pelas minhas conversas e pela minha inserção nessas discussões, a gente está caminhando por uma fragilização do licenciamento, indo no caminho de um licenciamento autodeclaratório, certo? Que, para mim, é que nem você, para passar de ano, só tem que entregar a prova e não precisar de correção. Né? É mais ou menos isso, de forma bastante tosca. Então, eu acho que a gente não tem boas perspectivas e a tendência é cada vez mais a gente ter esse tipo de acidente. Embora as empresas estejam fazendo monitoramentos mais refinados, né? Mas isso é um problema grande e um problema de longa data que não dá para você resolver de uma hora para outra. Então, eu vejo que a gente tem aí talvez um cenário de piora no curto e médio prazo. Essa é a minha visão. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar de olho aberto, ficar atento, pressionar para que o licenciamento não seja fragilizado, pressionar para que esse entendimento do ambiente seja feito de forma sistêmica, conectando o continente com o mar, né, a fonte ao destino, e a gente, então, aprimore esses instrumentos e não fragilize cada vez mais. Eu me lembrei que os comitês de bacia do litoral, né, são 3 comitês de bacia, das UGRES 3, 7 e 11, eles estão se reunindo e discutindo as questões do litoral, no que eles chamam de vertente litorânea. Então, acho que é um passo interessante também na gestão dessas questões do mar, que os comitês de bacias do litoral estão se organizando. Apesar de a gente ter algumas diferenças entre o litoral norte, a Baixada e o litoral sul, eles estão fazendo discussões comuns dos problemas comuns que eles estão tendo. Então, para enfrentar esse tipo de problema. Uma outra coisa interessante, no Verão Limpo não, agora chama Verão no Clima, esse ano, os secretários de Meio Ambiente assinaram uma carta de Bertioga, o Turra até vai ter lá nesse evento, sobre o lixo no mar, e se comprometeram, né, nessa carta a tomarem atitudes para combater o lixo no mar. Então, está havendo uma organização dos municípios costeiros, vendo esses problemas comuns, no sentido de combater a poluição e de administrar melhor essas questões dos recursos hídricos costeiros. Bem, obrigado. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para mais perguntas. Acabamos de receber uma aqui, pelo e-mail jrbmaceno, não tem o nome da pessoa, mas a gente vai fazer o possível para encaminhar a resposta posteriormente. Para finalizar, eu queria que vocês, de verdade, em uma palavra ou 3 ou 4, mas muito curtas, né, uma frase curta, deixassem uma mensagem para a audiência em relação a essa temática. Podemos começar contigo, Vinícius? Eu acho que a mudança, a gente deu um passo em direção à mudança, todas essas discussões, a gente está falando de uma coisa que está na moda, mas a verdade é que é um passo em direção à mudança, que na minha perspectiva é positiva. Pablo? Eu pego carona na palavra do Vinícius também, mudança. Cláudia? Vou usar umas 4 palavras. Eu acho que a gente tem que continuar gerando informação,
continuar buscando a participação da população nesse processo, né, e melhorar a nossa comunicação do que a gente está fazendo, esclarecer a população de uma forma melhor. Rafael? Eu queria dizer, a palavra seria, não seria consumo consciente, seria descarte consciente dos nossos resíduos. Essas reflexões são fundamentais e elas levam para um protagonismo cada vez maior dos cidadãos, né? Mas também políticas públicas que deem respaldo para que caminhos mais sensatos sejam criados para que a gente possa se organizar como sociedade. Né? E a comunicação, pela terceira vez, na terceira mesa foi mencionada. E não é por acaso que a gente vai ter na sequência, depois de um cafezinho revigorante, uma mesa sobre comunicação. Tá certo? Antes de dizer tchau, e infelizmente os ouvintes que estão aí na internet não vão poder participar do coffee break agora, né? Mas eu queria mencionar que a gente vai ter no dia 17 de junho, lá no Instituto Oceanográfico, das 10 ao meio-dia, uma palestra do professor Patrick Christie, da Universidade de Washington, sobre o tema Sociedade e os Oceanos, o que fazer para melhorar a sustentabilidade dos oceanos. E lá talvez a gente tenha então a possibilidade de dar um aprofundamento em algumas dessas discussões. Tá? Então eu queria agradecer enormemente os nossos convidados, pedir uma salva de palmas e nos retornamos em meia hora. Muito obrigado e até já.